do Gustavo de Godoy Silva. Gustavo é antropólogo, com tese sobre a língua de sinais e gestos que acompanham a fala do povo Kaapor, também na Amazônia. A dissertação dele foi sobre ritual de Caiuim e batismo desse mesmo povo. Ele documenta a língua Guató do Pantanal no programa de documentação do Museu do Índio. E o interesse dele o principal interesse dele é o estudo comparado do mito. Ele segue agora para a fala, 10 minutos para a apresentação. Bom, bom dia a todas e todos. Bora começar lá, então, a apresentação, em que eu trato das representações do sistema sexo-gênero, né, no pastiche teórico Carl Rubin, em mitos amazônicos, né? E amazônico aqui tem duplo sentido, né? Tanto territorial quanto no próprio conteúdo dos mitos, né? Nosso grande rio, onde existia, segundo o Frei Carvajal, uma boa terra e domínio das Amazonas, foi batizada por causa das narrativas em questão nessa apresentação. Como disse o jesuíta Acunha, em 1637, não é crível que uma mentira, né, segundo ele, mentira, pudesse ter se enraizado em tantas línguas e tantas nações. No plano geográfico, as Amazonas míticas ultrapassam a região propriamente amazônica. Aqui está a distribuição geográfica dos dados selecionados. Na pré-Amazônia, ou Amazônia Meridional, vocês podem ver ali os mitos do povo Kaapor, anotado como M1, e do povo Guajajara, M2. Na periferia meridional da Amazônia, no Alto Xingu, temos M3, da versão do povo Camaiorá. Essas três versões pertencem aos povos de idiomas do ramo Maueti-Guarani da família tupiana, né, a família Tupi. Na periferia sudeste, temos o M4 do povo Inã, também conhecido como Carajá, da família Carajana do conjunto Macro-G. Notadamente não amazônicos, mas entre o Planalto Central e o Pantanal, está M5, do povo Boi, também chamado de Bororo, né, que é da família de mesmo nome. Na região de Rondônia, na borda sudoeste da Amazônia, as versões do ramo Tupi-Mundé. Bom, M1 conta a história de mulheres superprodutivas de farinhas, que transavam no local de trabalho com um falo oferecido pelo demiurgo, por fim cortado por um menino ou um homem, fato este que traz a ira dessas mulheres, gerando sua fuga, pois os homens são demi-homens, são broxados e, portanto, infrassexuais, e não tinham muito a oferecer para as mulheres. O demiurgo pega o falo morto e redistribui aos homens, estabelecendo o pênis, mas que traz seu fedor, o famoso pitiu de quando tá mal lavado. M2, Guajajara, mantém a armação de M1, trocando o falo do demiurgo por um ser subaquático fálico contra o qual o demiurgo age. O homem basal de M2 é excessivamente duro, visto que está sempre em ereção, como o senador Cajuru na CPI, mas que, entretanto, né, ao contrário do nosso democrata, não tem sexualidade. E o homem basal Guajajara aprende o sexo com a mulher primeira. M3 Camaiurá tira a temática do amante e o próprio demiurgo Sol sofre de palmolescência, mas sabe fazer uma siririca que não agrada totalmente sua esposa, que manda então para a maloca da ereição, onde ele fica duro demais e depois pede uma pica mais mediada, que só funcione por ocasião de uma transa. De M4 a M6, temos algumas mudanças mais marcantes. Se M1 Kaapor falava sobre o trabalho no seco, na casa de farinha, M4 e M6 falam do trabalho no molhado, pois há uma competição das mulheres para produzirem mais peixes do que os homens. Só que, na realidade, são amantes em biaras que oferecem os peixes em trocas de serviços sexuais, permitindo às mulheres destacarem-se na divisão do trabalho contra seus esposos. No mito 6 do povo Aruá, que é o mais saboroso, digamos assim, e propriamente sobre as guerreiras amazônicas, né, porque elas realmente aparecem como guerreiras no mito, é a própria ejaculação do amante tapir que vira alimentação, e os esposos engolem o sêmen-peixe trazida pelas amantes do tapir. Os esposos Aruá se vingam da amante da mulher e matam o amante. Como no mito Kaapor,
há uma disjunção social e os esposos são transformados em taiaçus, né? Como no famoso mito Bororo, que também está tratado aqui. Na versão Aruá, as mulheres se transformam em amazonas, algo que ocorre parcialmente na versão Carajá. Por fim, o mito 7 do Suruipaitere, do Ramomondé, é o caminho para a morte do mito, transformado em um episódio individual, visto que só trata de um caso de família. Temos, portanto, um grupo 4 de Klein, com um sistema de oposições falológicas, em que as qualidades sensíveis penianas se dividem em duro ou mole, formando um quiasma com a presença ou a ausência da sexualidade. As mulheres são, portanto, de M1 a M3, mediadoras da sexualidade, que praticavam aquém e além dos homens, e que resulta na configuração atual dos corpos masculinos organizados segundo sua genitália e, enfim, sexuados. Podem acompanhar aqui a armação, a armadura sociológica dos mitos, né, e as setas das transformações levadas juntos com as bocetas das mulheres, que apresentando em cada quadrado as variantes da mesma transformação, né? Então, dos mitos do conjunto Maueti-Guarani, né? Capor, Guajajara e Camaiorá. Bom, o Falun é um sistema de oposições de traços distintivos, né? Não só para a fonologia de Lacan e Rubin, mas para a psicanálise Maueti-Guarani, que explora a dupla oposição entre rigidez e função social. Dos mitos 4 a 6, temos uma cisão sociobiológica, em que o amante animal, fornecedor de peixes, é a infraestrutura sobre a qual se eleva a contradição social e a rebelião femista, desencadeada em M1 pela morte do falo. A morte do amante traz consequência os esposos virarem a carne de cozinha, né, os taiaçus, e as mulheres tornaram-se amazonas, ou, em outras versões, novas espécies animais. Logo, a divisão sexual do trabalho leva a uma cisão sociobiológica entre os gêneros. Guerra de classes, guerra de sexos e transformações multinaturalistas se encontram nessas versões. Bom, nessas versões também, a produtividade e a estratificação social formam outro grupo 4 de Klein, né, substituindo o primeiro, de traços distintivos com duas oposições, entre mais ou menos produtivo e mais ou menos gênero dominante, né? Temos os trabalhadores mole, que visam ser superados, e o trabalho duro da pescaria. O tráfico sexual e as transições produtivas não estão só no feminismo estruturalista de Rubin, mas refletem, de certa forma, o próprio femismo mítico amazônico. O tabu do trabalho é homólogo ao do incesto no plano do parentesco, afinal, e cria a conjunção e a unidade interna do matrimônio. O sexo e o gênero masculino, nesse grupo de transformação, é exposto de um duplo ponto de vista. Primeiro, do trabalho mal mediado, em que os homens são despedidos coletivamente, visto que sua produtividade é superada por amantes embiaras, mais produtivos, e em M1 Capor são praticamente inúteis para o modo de produção de farinha. Sua sexualidade é desmedida, pois são ou broxados ou duros e burros, como no caso do Guajajara, não sabem transar, ou têm uma transa inferior ao dos amantes embiaras. Bom, dito isso sobre as qualidades mais estruturais ao mito, eu peguei agora uma análise mais serial. Então, eu tabulei esses 7 mitos em 46 caracteres mínimos distintivos, né, podendo fazer essa matriz aqui de baixo, que vocês podem ver, que é uma matriz hiperbinária, né, dos famosos bytes, dos grupos de transformações da Amazônia. Bom, esse tipo de procedimento permite a gente jogar os mitos num programa de árvores filogenéticas, né, que é usado para evolução, mas também cada vez mais usado para estruturar distâncias linguísticas e culturais. Jogando isso no programa, gerou a seguinte morfologia do grupo, né? Desses 7 mitos que eu analisei. De um lado, do lado esquerdo, em verde, a gente tem os mitos de origem do sistema sexo-gênero, dos Mauetis Guaranis. Do lado oposto, contrário, ali em roxinho, temos os mitos de cisão sociobiológica, em que se agrupam no mesmo conjunto
tanto os tupis do ramo irmão do primeiro grupo, que são os mondés, mas inserindo-se entre eles os bororos e os carajaras, né? Os carajás, que são mais parecidos com os mondés, né, que são tupis, do que com os mauetis guaranis, mas que, por sua vez, se inserem sendo mais parecidos também com os mauetis guaranis, né? Sendo o mito Suruí o mais discrepante e o mito Aruá seria a redação canônica das Amazonas, provavelmente escutada pelos colonizadores que batizaram o rio. Entre esses dois ramos divergentes da mesma família, a família Tupi, né, encontra-se duas outras famílias, que são representados pelos povos Indã e Boi, né, Carajá e Boró, que são mais próximos mitologicamente dos tupis de Rondônia, no caso os mondés, mas que ficam entre esses e os mauitis guaranis, certo? Então, do ponto de vista mítico, a família Tupi ela não é um traço distintivo para agrupar os mitos no mesmo conjunto. E a versão da Amazônia, como eu já disse, é como se fosse uma deriva, né? No caso, unicamente desses 7 mitos analisados, é uma deriva dessa cisão sociobiológica que é motivada por uma competição no modo de produção entre os homens e as mulheres. Bom, este é um projeto de pesquisa comparada sobre as estruturas mitológicas do parentesco, na qual se inserem outras temáticas, como a interpretação do ritual do jacaré entre os tupis de Rondônia, como na língua do ramo Puruborara-Marama, do povo Araraquara e outros povos vizinhos, que também tem o ritual do xerimbabo, a versão do roubo das flautas, né, o famoso mito conhecido dos grandes falos tabus, que na família Tupi o melhor exemplo são os mundurucus, né, além dos Camanhará, que estão no Altingu, e os do Aueti também, mas o melhor exemplo são os mundurucus. Também é um levantamento geral mais profundo da polaridade de gênero no sistema alto-xinguanos, visto que a gente tem as hipermulheres, né, as Yamuricumano, o Aruac vulgar, ou em Caribe, as Itanquega, o que também nos levará aos Tikma'an, vulgarmente chamado de Machacalis, que tem o seu belo rito das Yamin-Rei, que são as mulheres espíritos. E por último, e provavelmente mais salientes, os mitos da gesta do bastardo de Mucura, que são os mitos centrais na gênese da história dos povos Maueti-Guaranis. E assim por diante, afinal, esta é a verdade de tantas nações e línguas, como disse uma cunha, e para além das amazônicas da América do Sul, ou de qualquer mundo, seja ele novo ou antigo. Obrigado. Agradeço ao Gustavo